Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1183, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1183, atualizada. Primeiro jogo Flamengo e Corinthians. O Flamengo está em segundo colocado e o Corinthians está em sétimo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Flamengo, 3 empates e 3 vitórias do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo coluna 1. Segundo jogo, Internacional e Juventude. O Internacional está em 12º colocado e o Juventude está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Internacional, 4 empates e 3 vitórias do Juventude. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Internacional coluna 1. Terceiro jogo Coritiba e Operário. O Coritiba está em 9º colocado e o Operário está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Coritiba, 5 empates e 5 vitórias do Operário. Já nos últimos 5 jogos do Coritiba nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Coritiba coluna 1. Quarto jogo Ceará e São Paulo. O Ceará está em 5º colocado e o São Paulo está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Ceará, 8 empates e 6 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quinto jogo Mirassol e Atlético Mineiro. O Mirassol está em 11º colocado e o Atlético Mineiro está em 17º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Mineiro coluna 2. Sexto jogo Avaí e América Mineiro. O Avaí está em 5º colocado e o América Mineiro está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Avaí, 4 empates e 6 vitórias do América Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sétimo jogo Sport Recife e Fortaleza. O Sport Recife está em 20º colocado e o Fortaleza está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Sport Recife, 2 empates e 9 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Sport Recife nós temos 5 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Oitavo jogo Botafogo e Fluminense. O Botafogo está em 15º colocado e o Fluminense está em 3º colocado na tabela.
Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Botafogo, 2 empates e 5 vitórias do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Nono jogo, Cruzeiro e Vasco da Gama. O Cruzeiro está em 6º colocado e o Vasco da Gama está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Cruzeiro, 6 empates e 4 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Cruzeiro, coluna 1. 10º jogo, Vitória e Grêmio. O Vitória está em 16º colocado e o Grêmio está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vitória, 4 empates e 9 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 11º jogo, Palmeiras e Bahia. O Palmeiras está em 1º colocado e o Bahia está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Palmeiras, 7 empates e 1 vitória do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 5 vitórias. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras, coluna 1. 12º jogo, Cuiabá e Ferroviária. O Cuiabá está em 6º colocado e o Ferroviária está em 11º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Cuiabá nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Cuiabá, coluna 1. 13º jogo, Santos e Bragantino. O Santos está em 18º colocado e o Bragantino está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Santos, 6 empates e 4 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Santos nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Santos, coluna 1. 14º jogo, Napoli e Torino. O Napoli está em 2º colocado e o Torino está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Napoli, 5 empates e 1 vitória do Torino. Já nos últimos 5 jogos do Napoli nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Torino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Napoli, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.